Fala, meu querido, fala, minha querida, que maravilha ter vocês de novo aqui comigo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos que me acompanham a dar continuidade ao estudo da citologia, agora com núcleo celular. Vamos embora? Coloca o capacete porque é pau na moleira, meu querido, minha querida. É isso mesmo, estudo de citologia núcleo celular. Vamos lá? Antes de falarmos das estruturas do núcleo celular, podemos observar, por exemplo, aqui, um estudo maravilhoso que já caiu em muitos vestibulares anteriormente, que é o estudo do experimento de Balbiani, onde o mesmo pegou algumas amebas, alguns protozoários, e fez alguns tipos de fragmentação. Vou mostrar aqui no cursor para que vocês possam observar melhor, tá? Ó, ele pegou algumas amebas e fragmentou. Alguns pedaços não possuíam núcleo, outros pedaços continuavam com o núcleo. Aqueles fragmentos que continuaram com o núcleo sobreviveram, essa estrutura ela começou a se desenvolver, ela se regenerou, e, por exemplo, a estrutura que não tinha o núcleo, ela não sofreu regeneração. Porém, com o transplante dessa estrutura, até mesmo de outras amebas, com o transplante nuclear, essa estrutura voltou a se desenvolver, ela voltou a ter metabolismo, e isso é maravilhoso, beleza? Ou seja, ele começou a desenvolver e evidenciar o conhecimento sobre a importância desta organela citoplasmática membranosa chamada de núcleo. Maravilhoso. Então preste atenção. Caiu Balbiani em vestibular, vê aí esse experimento da merotomia, que é pegar pedaços, cortar pedaços e justamente manter o núcleo ou não, para saber a importância desse núcleo para o desenvolvimento, reestruturação e regeneração da célula. Tamo junto? Aqui vocês percebem aí sim as estruturas nucleares. Você vê aí a importância e a função do núcleo, que é desenvolver a atividade hereditária de um organismo, de uma célula, de um tecido, de um sistema, é fazer com que quase todas as atividades metabólicas estejam aqui dentro relacionadas através do estudo genômico, através dos cístrons, dos genes que aí existem, em sua maioria. Vale ressaltar que também tem gene lá funcional no interior das mitocôndrias dos eucariontes. Então, aqui a gente vai perceber a noção, nós vamos englobar os fatores hereditários controladores das atividades metabólicas celulares, teciduais, sistêmicas e aí por diante, tá? Nós vamos perceber aqui, ó, enumerando as estruturas do núcleo e o próprio núcleo, temos a carioteca ou membrana nuclear, esta tétrade, beleza? São 4 camadas de fosfolipídios aí, com proteínas imersas também, ou seja, são quatro camadinhas de fosfolipídios com proteínas imersas. Lembrem disso, tá? São 2 externas, 2 internas. Vou mostrar aqui melhor para vocês, ó. Temos aqui, ó, essa região é a região externa da membrana, chamada de membrana nuclear ou carioteca, e esta é a membrana interna. São 2 lâminas, cada lâmina com duas fileiras de fosfolipídios com proteínas. Belezinha? Massa? Vamos ali, ó. Existem ribossomos na face externa, essa figura aqui demonstra melhor para vocês, e ainda demonstra, por exemplo, que a projeção para o citoplasma da membrana externa forma um retículo endoplasmático rugoso. Isso mesmo, interessante isso para vocês, né? Principalmente para vestibular, não tenha medo. Essa projeção, essa estrutura, né, a face externa da carioteca se projeta para facilitar o transporte, o câmbio de substâncias do meio externo citoplasmático para o meio interno do nucleoplasma. Nucleoplasma é aquele coloide, aquela estrutura gelatinosa que vai formar aqui, ó, esse coloide do núcleo, beleza? Nós vamos encontrar aí. Vamos fazer uma comparação. Lá em citoplasma nós tínhamos o hialoplasma, também gelatinoso, com aquela dosagem, né, de maior porção de água para um lado, de maior porção de água para o outro, o ectoplasma e o endoplasma. Massa? Faça a comparação aí também. A cariolinfa ou nucleoplasma é esse coloide, essa estrutura gelatinosa que vai formar justamente esse material que está dentro do núcleo. Existem os poros nucleares, que já eu vou falar, não vou contar, vou fazer nenhum spoiler, porque já eu vou estar falando dele. Ou seja, existem poros, olha aqui, uma imagem quase que real aqui do núcleo. Essa membrana ela não é contígua, ela não é contínua, ela é toda porosa. E anote aí
em teu resumo ou em nosso mapa mental que eu estou liberando junto com essa aula aí. Anota aí, anota. Veja, quanto maior o número de poros de uma carioteca, de uma membrana nuclear, maior a atividade da célula. Massa? Quanto maior o número de poros, ânulos ou anules, são outros nomes relacionados a esse poro nuclear, maior a atividade metabólica de uma célula. Massa? Já eu comento mais. Nucleolo, nós focamos na aula de citologia, quando eu citei para vocês a organela não membranosa ribossomo. Muito bem. O ribossomo é formado do nucleolo. Essa estrutura, chamada de nucleolo, encontrada por muitas vezes aqui no núcleo, não somente um, mas vários, a depender da atividade metabólica da célula, ou seja, quanto maior a atividade metabólica da célula, maior o número de nucleolos. Esse nucleolo ele tem um pacote de proteínas e de RNA ribossomal, que vão formar as subunidades ribossomais. Muito bem. Então, esses nucleolos ausentes lá em procariontes e existentes no interior do núcleo dos eucariontes, eles servem para formar os ribossomos. Massa? A cromatina, olha aí, é o nosso material genético, é a cromatina que vai justamente estar dentro dela, eu vou encontrar dentro dela esse DNA bifilamentar na nossa espécie. Além da associação, por exemplo, de algumas proteínas específicas conhecidas como histonas, elas só vão ser encontradas normalmente no núcleo. O próprio núcleo que vai evidenciar que é uma organela membranosa, quando eu citei para vocês aí, é a organela, a principal organela de uma célula eucariota, por exemplo. Retículo endoplasmático rugoso, eu citei, é a projeção da face externa. Frise aí em teu material. Projeção da face externa. Muito bem. E o nucleoplasma, que eu citei para vocês, ou também chamado de cariolinfa. Olhe, para que vocês possam entender mais e melhor daquele tipo de transporte que existe do citoplasma para o núcleo, do núcleo para o citoplasma, temos aí o complexo do poro. Olha aqui, ó. Eu tenho a face externa da membrana nuclear e a face interna. Em cada poro existe o complexo do poro, que são 4 pares de nucleoproteínas ou nucleoporinas. 4 pares que vão divergir para fora e 4 pares que vão divergir ou vão convergir para dentro, formando o complexo do poro ou então o complexo cesta de basquete. É importante porque aqui também haverá reconhecimento de substâncias que possam vir, por exemplo, do citoplasma para dentro do núcleo ou do núcleo para o citoplasma. Sim, existe semipermeabilidade através dos fosfolipídios encontrados, por exemplo, aqui na face interna da carioteca, da membrana nuclear, ou da face externa da membrana nuclear. E existe ainda, por exemplo, a semipermeabilidade dessas proteínas que vão compor o núcleo do poro. Beleza? Ou complexo do poro. Então, querendo ou não, povo, aqui dentro, aqui dentro do núcleo estará resguardado, ele vai proteger o material genético, que é o DNA. Então, precisa, sim, de uma semipermeabilidade de fosfolipídio e outras proteínas aqui encontradas, além de que esse poro, para que se venha cair no vestibular, você esteja atento. Esse poro, ele não é um orifíciozinho aberto e pode passar qualquer substância. Esse poro, ele é dotado de várias proteínas, anote aí, nucleosporinas, para poder barrar ou poder ainda facilitar o trânsito de outras substâncias. Por exemplo, vê que importante, existem as importinas, já que a gente está falando muito do vírus SARS-CoV-2, as importinas são substâncias químicas, são enzimas que vão, por exemplo, carregar certas estruturas aqui, quando o vírus está sendo produzido no citoplasma da célula, ele é um vírus de RNA, por exemplo, algumas proteínas podem adentrar o núcleo da célula e, por exemplo, fazer com que a atividade da célula seja comprometida. A atividade da célula seja comprometida lá no núcleo. Ou seja, algumas enzimas e proteínas, durante a produção das estruturas
estruturas do SARS-CoV-2 que viriam do citoplasma para o núcleo, elas passam, por exemplo, através dessas nucleoporinas. São enzimas específicas encontradas aqui no citoplasma das células, as importinas, que vão levar as estruturas, as enzimas virais, que vão, por exemplo, interferir no funcionamento do material genético da célula através do complexo do poro. Elas enganam. Essas estruturas ajudam a enganar esse complexo do poro e fazem com que certas enzimas venham a mexer, venham a alterar o funcionamento de nossas células, alterando o DNA dessas células. Então, para vestibular, não vai imaginar que esse poro é um orifício aberto. Ele tem um complexo proteico que também tem semipermeabilidade. Olha aqui, ó, substâncias que estão no citoplasma também podem passar, por exemplo, para o nucleoplasma, para as substâncias, esse coloide que está formando o núcleo. Beleza? Massa? Mais à frente, aí sim, nós temos aqui desse lado, ó, evidenciando uma figura onde eu tenho o núcleo aqui e as estruturas do núcleo, a carioteca, a cromatina, a matriz nucleolar ou nuclear, formando a cariolinfa, por exemplo, o nucleoplasma e o nucleolo que eu já citei para vocês. Eu estou aqui com essa imagem para que vocês possam entender mais e melhor os graus que existem de condensação dessa cromatina que vai armazenar o nosso material genético, o nosso DNA, com algumas proteínas específicas que são as histonas, que vão ajudar a condensar mais ou menos, normalmente mais, essa cromatina. Um grau maior de condensação a gente chama de heterocromatina. E um grau menor, ou seja, quando ela está mais desespiralizada, ou seja, quando ela está menos condensada ou não condensada, é a chamada verdadeira cromatina. Por exemplo, os genes mais ativos, aquele 10% que forma a nossa atividade gênica, nós encontramos normalmente na eucromatina. E aquele mais condensado, lá tem gene ainda, gene inativo, que com o passar do tempo pode passar a ser ativo, com o passar do tempo de desenvolvimento celular, do desenvolvimento da embriologia. Esses genes, por exemplo, são encontrados aqui, ó, na heterocromatina. Ou seja, a heterocromatina de hoje, ela pode desenrolar-se e gerar a eucromatina, são os genes mais ativos, aquele 10% que a gente tanto fala. Para você entender mais e melhor, olha a imagem linda, riquíssima. Eu tenho um DNA de 2 nanômetros aí, mais ou menos de espessura, que ele vai condensando cada vez mais até formar seu grau máximo de condensação, chamado de cromossomo. Esse grau máximo ele será atingido lá na metáfase, ou da mitose, ou da meiose. Isso é lindo! Olha aqui, ó, o DNA, ele tem 2 nanômetros, ele se conjuga com as histonas cada vez mais, formando os nucleossomos. A cada 4 pares de histonas condensadas, eu formo um nucleossomo. Ele continua a condensação dessa cromatina. Lembra que a cromatina, em certos graus, ela já é condensada. Seu grau máximo de condensação forma um cromossomo que muitos autores vão chamar esse cromossomo de organela, somente aparecendo durante a divisão celular. Cromossomo, quando trabalhado como organela, é uma organela que ajuda a compactar ainda mais a cromatina para evitar erros durante a divisão celular, seja mitose ou seja meiose. Isso é importante que vocês saibam, tá? Cromossomo existe durante a divisão. E quanto mais condensado estiver o DNA, menos ativo ele está. Então, sim, cromossomo é inatividade de DNA, porque é uma organela, alguns histologistas chamam assim, que surge durante a divisão celular para evitar erros durante, a cisão, durante a partilha do material genético. Se está tudo em formato de cromatina, tudo embaralhado, se você vai fazer essa cisão, esse corte gerando uma outra célula, podem existir muitos erros. Agora, quando você vai compactar esse material genético em cromossomos, isso é para evitar erros durante a divisão celular. Uma imagem linda que demonstra o grau de condensação de 2 nanômetros até 1.400 vezes 10 a menos 9. 1.400 nanômetros é o grau máximo de condensação atingido lá na metáfase. Massa, já que eu estou falando de cromossomos, vamos, meu querido, minha querida, focar neles.
Olha aí um cromossomo, tá? Você está vendo o cromossomo simples, ele possui, por exemplo, os telômeros, que são seus braços, e a constricção primária, ou centrômero, onde eu vou possuir ainda assim cromatina, que normalmente ela não é lida. Ela não entra em atividade para gerar nem transcrição, nem tradução normalmente, tá? Aqui no interior dessa cromatina, desta cromátide ou cromossomo simples, eu encontro um DNA. Quando eu digo um DNA, ele já está condensado. São os dois filamentos 5335 condensados, tá? Normalmente em provas vemos assim, ó, um filamento de DNA, outro filamento de DNA. Eu tenho aqui, ó, uma cromátide ou cromossomo simples, uma cromátide ou cromossomo simples. Belezinha? Poderia estar formando, por exemplo, um par de homólogos simples. Mais à frente eu percebo aqui, olha que maravilha! Aqui eu já tenho um cromossomo duplicado. Ele tem duas cromátides chamadas de cromátides irmãs. Quando, por exemplo, eu tenho uma cromátide se unindo à outra aqui, essas cromátides irmãs, unidas por um só centrômero, aí sim eu tenho um cromossomo, que ao invés de simples, ele está duplicado. Ou seja, já passou pelaquela fase da intérfase, que eu vou citar lá em divisão celular, em ciclo celular. Aqui não. Quando passa da G1 e vai para a fase S, onde há duplicação do material genético, ó, cromátide, beleza? Simples assim, ó. Se ela tiver aqui simples e for sofrer uma duplicação, ó, pô, forma um xizinho. Esse xizinho está ancorado por um só centrômero. Ou seja, existindo um só centrômero ligando duas cromátides irmãs, formando um cromossomo duplicado, beleza? Isso acontece na fase S da intérfase, componente do ciclo celular. Não perde atenção em relação a isso. Olha aqui, ó. Eu tenho um cromossomo simples e eu tenho um cromossomo duplicado. Ele tem o dobro de material genético daquele anterior que você acabou de ver. Massa? Aqui eu já percebo os tipos de cromossomo. Você vai ver aí nosso material teórico, ó, de acordo com a posição do centrômero no meio, metacêntrico, seja um cromossomo simples ou cromátide, ou um cromossomo duplicado, duas cromátides irmãs. Submetacêntrico, ele está um pouco acima da posição do metacêntrico, tá? O acrocêntrico, lá na porção mais superior, ainda acima do submetacêntrico. E quando ele está mais na porção superior ainda, é o telocêntrico, telos de final, de fim. Belezinha? Então aqui, essa classificação já caiu inclusive no Enem, classificação de cromossomo de acordo com o posicionamento da posição, de acordo com a posição aqui, ó, do centrômero ou constricção primária, tá? Aqui eu tenho um cromossomo simples duplicado, onde vocês estão percebendo que eu evidenciei aqui a palavra telômero, que são os braços dos cromossomos. Eu aqui citei também a chamada telomerase. Vê que interessante, vê, ó, presta atenção a isso. Abra os olhos, isso é muito importante para toda a prova, incluindo o Enem, que ele vem com muita margem de trabalhar os ácidos nucleicos e o seu funcionamento. Lembra disso, pelo amor de Deus, ó, meu Deus do céu. Lembra disso, por favor, ó. O que acontece? Veja, todas as vezes que uma célula vai sofrer duplicação, quando ela duplica o material genético para gerar uma outra, os cromossomos normalmente eles sofrem uma diminuição, beleza? Eles vão envelhecendo. Isso faz parte inclusive da apoptose. Então, ó, aqui eu evidenciei em vermelho ou rosa, assim como vocês estejam percebendo aí, que esses pedacinhos serão perdidos na nova célula. Então essa nova célula, por exemplo, quando houver uma continuidade da sua divisão celular que gerar uma outra, o cromossomo também diminui. Mas para evitar essa diminuição, temos uma enzima chamada de telomerase. Ela é uma transcriptase reversa. Ela utiliza um molde de RNA para fazer com que um pouquinho daquele DNA que houve diminuição aqui, ó, se esse fragmentozinho aqui foi perdido de cada telômero, essa telomerase ela vai renovar um pouquinho de DNA, ou seja, não é 100%, beleza? Ela só é 100% em atividade cancerígena e até hoje a gente não consegue compreender por que ela é 100% no câncer. Se a gente conseguir evidenciar isso, talvez nós tenhamos aí uma atividade maior de célula, ou seja, a gente consiga manter por mais tempo as células vivas e, por exemplo, a gente consiga a fórmula de sobrevivência até 110, 115, 120, 130 anos de idade. Ou seja, frise aí para você. Essa telomerase que eu evidenciei lá no último slide,
é uma enzima que quando ao final da divisão celular, o cromossomo diminuiu, pô, ela aumenta isso, ó, ela aumenta um certo percentual. Mas vê que interessante, meu querido e minha querida. Em células cancerígenas, a telomerase funciona em, pasmem, 100%. Ou seja, nós não sabemos evidenciar ainda, mas ó, se o DNA, se o telômero do cromossomo de uma célula cancerígena diminuiu isso, ele volta ao normal nisso, 100%. Muitos trabalhos evidenciando a atividade genética, o código genético, o funcionamento dos genes e como é que funciona essa enzima, hoje estão medindo esforços para fazer com que eles descubram como é que a telomerase em célula cancerígena funciona em 100%. Pasmem. Não foquem muito nessa imagem, é só para que vocês possam entender que a enzima é sim uma transcriptase reversa. Quando a gente cita para vocês em sala, onde a gente vai evidenciar a transcriptase reversa, é o primeiro exemplo que lhe vem à cabeça, é vírus HIV, o HTLV, o Zika, que também é um retrovírus, mas dentro do teu organismo. Todas as nossas células normalmente possuem a enzima telomerase, que é sim uma transcriptase reversa, está sendo associada aqui, ó, para ela renovar um certo percentual daquele fragmento que foi perdido de DNA. Durante a divisão celular, ela utiliza um molde de RNA para produzir DNA. Você já viu isso no ciclo reprodutivo de HIV. Massa? Aqui eu estou evidenciando a chamada ploidia de uma célula, tão importante para a gente entender as alterações numéricas, as mutações numéricas. As mutações que acontecem são evidenciadas no Enem e em qualquer outra prova, tá? Lembrem disso aí, a chamada ploidia de célula. Normalmente em vestibulares temos células haploides, quando os seus cromossomos não estão aos pares, aqui, eu tenho 4 cromossomos sendo evidenciados de forma diferente, não duplicados, eu tenho uma célula haploide, N igual a 4. Quando for diploide, seus cromossomos estão duplicados. Olha aqui, um par, mesmo tamanho, mesma ordem, mesma margem, mesma altura dos centrômeros aqui, como vocês podem observar. Então eu tenho uma 2N igual a 4 simples, seus cromossomos não estão duplicados, e aqui eu tenho 2N igual a 4 duplicada, seus cromossomos estão duplicados, ou seja, provavelmente já possa ter passado pela fase S. Isso é importante que todo mundo saiba. Então, a ploidia, célula haploide, na nossa espécie, somente gameta, espermatozoide e os óvulos. Lembra disso, tá? Célula diploide, somos organismos 2N igual a 46. Ou seja, nossas células estão aos pares. Evidencie par em prova por tamanho, mesma altura do centrômero ou por cores evidenciadas na prova que você venha fazer. Beleza? Quer treinar um pouco de ploidia para saber a ploidia real de uma célula? Vamos lá, vamos treinar um pouquinho. Olha aqui, desse lado eu tenho células que normalmente, uma célula com cromossomos diferenciados em relação a tamanho e não estão aos pares, ou seja, ela é haploide e aqui eu tenho 3 cromossomos. Já embaixo eu tenho que ela é haploide também igual a 3. Ou seja, haploide, na realidade, não tem par. Se tivesse par, eu teria um aqui ao lado de cada cromossomo desse já duplicado. Eu tenho uma célula haploide, igual a 3 cromossomos, N igual a 3, simples, ou seja, provavelmente na fase G1. E aqui eu tenho uma célula também haploide igual a 3, que provavelmente já passou pela fase S, difícil dizer qual é a fase que estaria, porque seus cromossomos são duplos, são cromossomos formados por 2 cromátides irmãs, por exemplo. Do outro lado aqui, eu tenho pares, olha que tamanho, um par, 2 pares. Conta aí o número de cromossomos, se tem par, já é 2N. Conta agora o número de cromossomos, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou então conta o número de centrômeros. Se eu tenho par, diploide. Se eu tenho par, conta agora todos os cromossomos. 2N, porque tem par, igual a 4, número de cromossomo ou centrômero. Só que aqui, esses aqui são cromossomos duplos, ou seja, são cromossomos, isso aqui estão aos pares, é diploide, que já sofreu duplicação, já passou pela fase S. Já embaixo, eu tenho cromossomos formando aos pares, eu tenho primeiro par, segundo par, só que não foram duplicados ainda, provavelmente fase G1, não passou pela fase S ainda.
beleza? N igual a 3 simples, N igual a 3 duplicado, 2N igual a 4 diploide duplicado, 2N igual a 4 simples não sofreu duplicação. Massa? Então, se é para brincar de cromossomo, vamos brincar real, vamos utilizar conhecimento do que seria ploidia para vocês aprenderem mais e melhor e utilizar isso em vestibular. Massa? Aqui à frente eu tenho o cariótipo, número de cromossomos de uma espécie. Normalmente o cromossomo, esse cariótipo, evidencia o número N de cromossomos. Aqui eu tenho um cariótipo feminino e um cariótipo masculino. Quando é que eu sei? Olhe, na nossa espécie são 23 pares. 2N igual a 46. N igual a 23. Lembra disso? Então, ó, nós temos 23 pares. Eu tenho 22 pares aqui de cromossomos autossômicos e um par chamado de par sexual ou heterossômico. Nesse caso aqui, ó, são 2 cromossomos X, por isso que eu estou evidenciando aqui, ó, cariótipo feminino. Já nesse outro lado, que é o cariótipo masculino, ó, o 23º par, por assim dizer, que é o par sexual ou heterossômico, ó, um cromossomo maior e um cromossomo menor. Esse normalmente menor é o cromossomo conhecido como cromossomo Y, beleza? Então, esse cariótipo normalmente é determinado lá na metáfase. Na metáfase é a fase da mitose ou da meiose, que existe o grau máximo de condensação da cromatina. Beleza? Então vá revisando aí ao final dessa aula quais as estruturas que nós vemos nessa aula aqui, ó, por exemplo, a carioteca, formada por uma tétrade de fosfolipídios, ó, 2 externas, 2 internas, tá? Poros, chamado de ânulo ou anule, quanto mais poro, maior atividade metabólica de uma célula. Esse poro não é todo aberto, ele é formado por um complexo do poro, ó, 4 pares de proteínas para fora, 4 pares de proteínas para dentro. A face externa da carioteca, quando se projeta para fora, quando ela vai se comunicar com o citoplasma, forma um retículo endoplasmático rugoso, aquela face externa está cheia de ribossomo, volte para dentro do núcleo. O material coloide que forma o núcleo, temos a cariolinfa ou nucleoplasma. Lá eu vou encontrar um monte de substâncias, sais minerais, eu vou encontrar água, eu vou encontrar estruturas, por exemplo, formando filamentos de RNA, eu vou encontrar a cromatina, formada por DNA, associada à histona, que são proteínas específicas do núcleo. Lembra, elas são produzidas no citoplasma, mas elas voltam para o núcleo, para funcionar lá, para se atrelar junto à cromatina para formar a condensação. Falando de condensação, lembra que por si só a cromatina já tem grau de condensação. Quanto mais condensada ela está, menos ativa ela é, ou seja, a heterocromatina, menos ativa ou inativa. A eucromatina, ela congrega provavelmente, supostamente, aqueles 10% no nosso material genético que é ativo, nossos genes que são ativos para evidenciar nossas características de agora, nosso funcionamento. Mas lembre-se que a hétero, ela pode desenrolar para gerar também eucromatina, beleza? Mas na própria eucromatina existem trechos inativos também. Mas a gente vai ver em outros detalhamentos de outras aulas. Lembra das classificações de cromossomo em relação ao posicionamento do centrômero. Lembra também de ploidia, células haploides e células diploides no nosso organismo. Somos organismos diploides, 2N igual a 46. Diploide tem par de cromossomo, pares de cromossomos. Teve par, ela é diploide. Se não tem par, ela é haploide. Massa, queridos, muito obrigado pela atenção de todos. Me despeço mais uma vez quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje. Aula importantíssima. Tamo junto, é nóis, Queiroz. Beijo.